Amigos, assim como anunciado anteriormente no Top 10, que nós fizemos sobre os países com mais imigrantes, hoje nós falaremos sobre os países com mais emigrantes, ou seja, aqueles países que na atualidade mais perderam a sua população. Normalmente esse motivo pode ser por pobreza, por buscar melhor qualidade de vida, caso da Índia, caso do México, mesmo o caso da China, ou no caso da Síria, os refugiados da guerra civil que começa em 2011. Temos também o caso da Ucrânia, que está em problemas, sobretudo na região da Crimeia e no leste com a Rússia, e no caso do Reino Unido, o intercâmbio estudantil e de trabalho na União Europeia. Bem, gente, o país do mundo que mais perdeu população nos últimos anos é a Índia, com mais de 16 milhões e meio de pessoas deixando aquele país para buscar qualidade de vida em outros, sobretudo nos Estados Unidos da América. O mesmo segue o México, esse país norte-americano e que vê nos Estados Unidos o seu grande Eldorado. Quase 13 milhões de mexicanos vivem do outro lado da fronteira. A Rússia não é diferente, sobretudo depois da queda da União Soviética, com o empobrecimento rápido do país. 10 milhões e 600 mil russos vivem no exterior. A China, apesar de um país fechado, muitas pessoas não gostam do seu regime e dão jeito de sair de lá, mesmo se for intercâmbio estudantil, e perder cidadania no país para onde foram. Quase 10 milhões de chineses deixaram a República Popular nos últimos anos. Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, chamado de esgoto do planeta, 7 milhões e meio de bengalis deixaram o país nos últimos tempos. A Síria, por conta da guerra civil iniciada com a Primavera Árabe, a disputa entre o governo e os rebeldes, sobretudo com o terrorismo do Estado Islâmico, perdeu desde 2011 6 milhões e 800 mil sírios. O Paquistão, também um país assolado pela pobreza e pelo regime islâmico rigoroso, além do terrorismo, quase 6 milhões nos últimos anos. A Ucrânia, problema com a Rússia, 5 milhões e 900 mil. As Filipinas, que vê nos Estados Unidos seu grande Eldorado, 5 milhões e 700 mil. E o 10º país a mais perder população nos últimos anos foi o Reino Unido, que aqui a gente tem como a Inglaterra. Na verdade, o Reino Unido é formado por 4 países: a própria Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Perdeu 4 milhões e 900 mil unionistas, sobretudo para os Estados Unidos e para os países do bloco europeu. O incrível é que este país da Europa que mais perdeu estrangeiros para os países da União Europeia voltou o Brexit. Está na cara que é uma tramóia em que está envolvido Steve Bannon, o mesmo político manipulador que, através da famosa Cambridge Analytica, colocou Jair Bolsonaro aqui no governo brasileiro, Donald Trump manipulou para que os ingleses, que agora estão desesperados justamente por ter quase 5 milhões de estrangeiros ganhando dinheiro e mandando para suas famílias, desesperados para retornar do Brexit e continuar na União Europeia, mas Boris Johnson não quer. O que o povo quer não é o que os políticos querem. Gente, mas com este comentário um pouco mais politizado, nós fechamos mais essa lista do Top 10 com os países com mais emigrantes do mundo. Próxima, nós vamos listar os 10 com mais refugiados
por conta de guerras, de fome, de violência, de tortura. Aí já será mais específico, ou mesmo por causa de desastres naturais, mas não por vontade própria. O refugiado se diferencia do emigrante por isso. O emigrante ele sai espontaneamente, o refugiado ele sai por necessidade, ok? Próximo top 10 dos países, os 10 países com mais refugiados. Este que é um tema extremamente atual, né? A emigração forçada. Até lá, tchau, tudo de bom, fiquem bem.